Boa noite a todos, meu nome é Christian Gurgel. Os seguintes áudios vão contar um pouco da história de São Francisco de Assis. Quem foi São Francisco? Essa pergunta minha mãe me fez, pediu para que eu gravasse um áudio para ela. Eu estava num café, e no entanto gravei no momento e depois, analisando o áudio, eu achei que fosse interessante publicá-lo. Vocês ficarão com os dois áudios seguintes. Duas coisas importantes a serem notadas duas erratas no caso, é que o nome de Francisco é Francisco Bernardoni e não Fordione, como eu falo, e ele vivia no século XIII e não XV, como eu disse. Fiquem com os áudios, Deus abençoe a todos. Então, quem foi Francisco de Assis, Francisco Fordione? São Francisco foi um jovem italiano que viveu no século XV, por volta de 1250, na Itália, né? Nasceu em Assis. Ele era um rapaz muito rico, né? A família dele era família de comerciantes e o pai dele vendia tecidos. E ele era assim, tipo aquele escolhido, né? Se eu não me engano, na história não relata que Francisco tinha irmãos, então ele era filho único, pelo que eu sei, posso estar errado. Mas, e por ser filho único, o pai dele queria que, tipo assim, ele representasse o nome da família. Tinha muito aquilo de casas, né? O brasão da família, essas coisas. E eu acho que uma das coisas que os jovens antigamente queriam, né? Hoje em dia você quer uma boa faculdade, um bom emprego, né, e tal. Naquela época, o que se destacava era ser o quê? Um cavalheiro, né? Não cavalheiro, eu errei, cavaleiro. Um cavaleiro, né? Ir para a guerra, lutar como um cavaleiro e receber as honras do rei, né? O rei nomeava, Sir Francisco Fordione, né? Que ele ganhava uma condecoração do rei. Então Francisco foi crescendo na sua adolescência, ele botou todas as suas forças, né? Todo o seu empenho para ser esse cavaleiro e com seus amigos e tal, e até um dia que ele ganhou a armadura do pai dele, ele ficou todo empolgado, vou pra guerra, vou lutar pelo meu país, é honra, não sei o que e tal. E daí ele foi pra guerra. Quando no primeiro linha de frente de combate, eles foram meio que abatidos, né? Francisco acabou perdendo a sua guarda, os seus inimigos pegaram ele e reteram a briga, na verdade, não era... A briga era dentro da Itália, era uma briga interna de poder. E os inimigos prenderam ele e acabou que foi preso, né? Quase morto, alguém salvou ele, mas acabou que no final foi preso. E na prisão, imagina aquele jovem cheio de vida, nunca imaginava que perderia aquela guerra, se vê dentro de uma prisão. E começou a refletir, né? Meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Qual é o empenho que eu estou tomando? O que é aquilo que eu estou fazendo? E lá na prisão ele viu algumas cenas que tocaram ele, né? Pessoas indo oferecer comida, ele passou fome, passou frio. Até que o pai dele foi lá e pagou a fiança dele para ele sair, né? Quando Francisco voltou para casa, ele ficou frustrado, porque ele viu que ele colocou todo o empenho dele numa coisa que era muito passageira. É a mesma coisa que aquela pessoa que passa anos guardando dinheiro para comprar um carro, e assim que ele compra o carro, ele pega um acidente e derruba o carro de cima da ponte, e acabou o sonho dele. Depois ele disse, meu Deus, eu passei anos empenhando a minha vida numa coisa que é material, né? E era exatamente isso. E eu acho que o de Francisco era um pouco melhor, por causa que
Não era tanto material, mas era uma coisa honrosa, né? Lutar na guerra pelo seu país é uma coisa que no fim não é tão ruim, né? É uma honra, é servir aos outros, é se sacrificar, né? Porém, acho que as intenções de Francisco não eram as melhores. Ele queria ser visto, né? Ser notado, ser condecorado como um herói. E não simplesmente servir por servir, né? Ajudar o próximo. Quando Francisco voltou e o pai dele pagou a fiança, ele ficou diferente. Ele ficou pensando, nossa, eu poderia ter morrido, né? Ele quase morreu realmente na guerra. E ele ficou pensando, e se eu tivesse morrido? O que é que ia acontecer com a minha vida? E ele começou a entender até aquele primeiro impacto com a morte, que muita gente não tem. Muita gente vive o hoje em função do amanhã. E o Francisco de Assis, né, que na época era Francisco Forgione, começou a pensar que existia uma coisa depois dessa vida que a gente vive hoje, né? A gente vai vivendo em função da manhã. Eu vou para a escola porque eu quero ir para a faculdade, eu vou para a faculdade porque eu quero conseguir um emprego, eu consigo um emprego porque eu quero ter uma família, tal, e ser feliz. Só que aí a nossa vida é barrada com uma coisa chamada morte. E foi exatamente esse impacto que Francisco teve. Ele não morreu, mas ele quase morreu. Então ele refletiu: se eu morresse, para onde era que eu ia, né? Existe um mundo fora daqui. Por quê? Porque a gente morre, todo mundo vai morrer um dia. Então ele começou essas elucubrações mentais, esses questionamentos, né? E perguntar para onde é que eu iria, né? E daí foi que Francisco encontrou. Eu não lembro bem agora certo como foi que ele achou e tal, mas alguém deu para ele uma edição dos Evangelhos, né? O Novo Testamento da Bíblia, mas era mais os Evangelhos. E ele começou a ler aquilo. E ele passou uns dias em casa, em silêncio, lendo aquela coisa. Quando ele terminou, ele ficou tão tocado com aquilo. Teve uma cena também, quando ele estava voltando da sua batalha, que ele se encontrou com um leproso, né? E ele viu aquela situação daquele cara, assim, que estava morrendo, assim, né? De lepra. E ele sentiu nojo dele, né? Isso é uma coisa importante de se notar. Outra coisa importante de se notar é que Francisco, ele vivia uma vida totalmente mundana, assim, né? Sexo, bebedeira, drogas com seus amigos, festa toda hora, de madrugada. Aqueles caras mesmo assim, fanfarrão, batia nos mendigos, era totalmente brincando. Por isso o impacto dele com a morte foi tão forte ainda. Voltando porque eu estava falando, né? Quando ele terminou de ler os 4 evangelhos, eu acho que todo o Novo Testamento, né? Ele ficou impactado com algumas palavras que Jesus dizia, né? E ele fez uma oração. Ele viu que aquilo ali era real, ele fez uma oração. E na oração, ele ouviu uma voz interior que dizia para ele: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. Ele não entendeu de certo na hora que isso significava. E daí o que aconteceu? O Francisco foi literalmente reconstruir a igreja. Ele pensava que Deus queria que ele pegasse uma igreja que ele até viu em ruínas, que era a igreja de São Damião, e ele imaginava que Deus pedia para que ele reconstruísse literalmente, né, as paredes. Então ele pegou todos os panos novos que o pai dele tinha comprado e tal, tecido que era muito caro na época, vendeu tudo por preço mais barato, pegou o dinheiro e levou para o padre para reconstruir a igreja. Daí o padre falou para ele, disse: não, o padre relutou para aceitar, até que aceitou, né? Quando o pai dele descobre o que aconteceu, chama ele para conversar, uma conversa muito séria, briga com ele, grita com ele, manda ele buscar o dinheiro. Ele disse que não ia buscar o dinheiro que ele tinha dado pro padre e tal, até que no fim ele convence ele a ir buscar o dinheiro, ele vai buscar o dinheiro. Mas ele fica muito triste com o pai dele, né? Porque
ele achava que finalmente ele estava fazendo alguma coisa nobre, mas não ganhou o apoio da família. Foi lá, o padre explicou para ele: não, meu filho, não é isso e tal. Pegou o dinheiro, devolveu pro pai dele e começou uma reflexão mental, uns pensamentos muito profundos. No fim da história, Francisco entendeu que Deus queria que ele reconstruísse a igreja não no sentido físico, mas no sentido espiritual, né? A igreja passava por sérias crises nessa época de 1250 por aí, com o surgimento do protestantismo. Foi bem quando Lutero iniciou com as suas revoltas contra a igreja, né? E começou a ter adeptos, né? A igreja realmente nessa época era um caos, porque vendiam muitas indulgências, né? Tinha muita corrupção no papado, muitos bispos tinham mulheres, era assim, viviam mesmo uma farsa. Mas em vez de ele se revoltar contra a igreja, que era a obra de Deus e que Jesus nos prometeu que ele ficaria conosco todos os dias até o fim dos tempos e que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, em vez de ele fazer igual Lutero, se revoltar contra a igreja, que é obra divina, Francisco resolveu restaurar ela pelo exemplo, né? Dando o total exemplo. Eu vou viver uma pobreza física que vai refletir no amor espiritual, né? As pessoas vão ver em mim que eu não tenho nada, porém eu vou ter tudo, porque eu vou ter Deus, né? São Francisco, ele decidiu ter por meta o evangelho, sem tirar nem pôr. Ele queria viver tudo que Deus mandava viver no evangelho, tudo, até a parte lá da túnica, né? Se você não leve 2 túnicas, vá só com uma túnica, né? Se alguém te bater numa face, vira outra face. Tudo, né? Deus dizia, a preocupação só é necessária a preocupação do hoje, o amanhã não. São Francisco só se preocupava com hoje. Tudo ele resolveu viver a sério o evangelho exatamente. A segunda parte da história de São Francisco eu dividi aqui em 2 porque tá ficando muito grande o áudio. Se deu literalmente quando aconteceu a situação dos tecidos, né? São Francisco ficou muito triste com o pai dele, que era totalmente um consumista, né? É uma palavrinha que eu tô esquecendo, materialista. E ele tava com um ideal, finalmente, né? Nossa, eu quero viver o evangelho, né? Foi quando ele foi conversar com o padre, né? O padre deu os conselhos para ele e ele começou uma vida de oração, né? E existia alguma coisa dentro de São Francisco que correspondia àquele desejo de viver por um ideal, né? O nome disso era o que? Era santidade, né? Francisco tinha um instinto, assim, que podemos dizer que é um instinto, era um sentimento interior que foi feito para causas grandes, para coisas nobres, né? Ele pensava no começo que era guerra, porém descobriu que não era guerra, mas a santidade, né? E o Concílio Vaticano II, ele afirma que todo fiel católico batizado é chamado a ser santo. Não só São Francisco, não só Santa Teresinha, não só Santo Inácio de Loyola, mas todos nós somos chamados à santidade, a união perfeita com aquele que nos criou, que é Deus. Isso é santidade. Então, Francisco segue o evangelho à risca e numa parte do evangelho diz assim, né? Se você ama mais o seu pai e a sua mãe do que a mim, você não é digno de mim. Então São Francisco pegou, foi na hora que ele foi devolver o dinheiro pro pai dele, ele entregou o dinheiro pro pai dele, na mesma hora ele tirou até as roupas que ele estava usando, ficou nu em praça pública e disse assim: olha, meu pai, tá aqui tudo que você quer, você não gosta de materiais, tá aqui tudo. E a partir de hoje eu só tenho um pai,
é o Pai que está no céu. Então ele renunciou aos direitos de filho, porque naquela época, tipo assim, com o nome Forgione, ele tinha todo o direito à herança do pai dele, né? Ele era o homem da casa depois do pai dele, ele que herdaria tudo, né? As terras, os tecidos, etc. E quando ele renuncia essa paternidade, ele também renuncia tudo o que vem com isso. Então ele está querendo dizer que ele não tem mais pai, tipo, ele é um órfão, mas ele tem um pai que está no céu. E ele reza o Pai Nosso, em público, nu. Literalmente despojado, né? Representando como se fosse um bebê que nasce ao mundo e que não tem nada. E o bispo acolhe ele, que naquela época o bispo ele tinha um manto, né? Grandão e tal. E ele cobre ele com o seu manto, chama uma capa magna. Ele cobre ele, dá a capa magna para ele, se cobre e ele entra para a casa do bispo. Depois, Francisco diz, olha, eu não quero entrar numa ordem religiosa porque eles têm dinheiro e eu não quero viver essa questão. Não é errado, porém, o estilo de vida que Deus me chama é esse de ser totalmente despojado. Eu também não quero entrar nos padres diocesanos, né? Eu quero viver o evangelho à risca. E o que ele entendeu? Que ele tinha que viver a castidade, a pobreza e a obediência. Então ele tomou na época, era assim, pra gente entender, a roupa que São Francisco usava era como se fosse um saco de juta, né? Aqueles sacos mesmo, tipo assim, é lixo, né? Ele usava uma roupa daquela, ele pedia o alimento, porque Deus disse que se ele alimenta os pássaros que estão no céu, quanto mais alimentaria os filhos dele, né, que somos nós, batizados. Então ele começou a pedir comida na rua, né? E no começo eu li um livro que São Francisco relata, o nome desse livro, se alguém quiser comprar, chama-se O Irmão de Assis, e o nome do autor é Inácio Laranhaga. E o Francisco relata que no começo era muito difícil, nada foi fácil, sabe? Muitas vezes ele entrou em dúvidas depois que ele renunciou à paternidade do pai dele, né? Se sentia sozinho, se sentia em dúvidas. Mas quando ele rezava, que ele sentia um calor interior no coração dele, na alma dele, e uma felicidade acima de tudo, que era vivendo as coisas que Deus o chamava a viver, ele continuava, mas assim, passava por momentos de muitas crises. E um desses momentos de crise foi ele, assim, pedir comida dos outros, porque as pessoas davam o resto das comidas, e às vezes era repugnante, né? Você comer o resto dos outros, ele dava vontade de vomitar. Eu lembro essa parte que eu li, ele dizendo que era muito difícil no começo, mas aí ele pensava em Deus, pensava em Jesus, nos sofrimentos que Jesus passou, naqueles leprosos, e ele dizia assim, por eles, meu Senhor, eu farei. E depois desse começo sozinho, os amigos de Francisco começavam a zombar dele, né? Mas ele começou a pregar o evangelho em praça pública. Ele ia para o público, para o centro da cidade, vestindo o seu saco de juta, mendigando, né, comida. Ele começava a falar do evangelho. E muitas pessoas começaram a ficar interessadas. No começo as pessoas chamavam ele de louco, né? Esse rapaz é louco. O que aconteceu com ele e tal. Mas depois eles começaram a ver que existia uma coisa em Francisco, nos olhos dele, que não negava. Ele era feliz, ele era totalmente feliz. E parecia totalmente completo, não faltava nada para ele. Então o que ele passou, o que ele disse? Olha, ele começou a pregar o evangelho assim de uma forma esplêndida, né? E Francisco tinha um dom muito grande para oratória. Isso é uma coisa que todos os escritores de São Francisco, eles notam isso, que a oratória, a forma da linguagem de São Francisco era uma coisa que cativava porque era verdadeira. Ele falava com o seu espírito num todo, né? Não era mentirosa de nenhuma forma. E isso atraía, né? Isso atrai. Quando você vê uma pessoa que fala de verdade, que ela tá falando daquilo que ela viveu, da experiência dela, você se sente atraído. Diferente daquelas pessoas que tá falando de uma coisa que elas não vivem, você vê, você nota que é fake, né? Que é uma coisa mentirosa e você não quer fazer parte daquilo. Você tende a evitar, a jogar para fora. Então,
começou a ter pessoas que queriam seguir o exemplo de Francisco, né, e renunciar. E, de certa forma, foi uma febre, né? Porque São Francisco, ele continuou com isso. Ele mendigava, ele fazia os seus discursos, suas palestras, suas sermões, na verdade. E ele tinha uma vida de oração muito grande. Ele rezava em torno de 3 horas na mata, assim. Ele ia rezar, meditar o evangelho. E outra coisa, ele servia aos pobres, aos leprosos, aos mendigos, né, a mais baixa classe da sociedade. Ele se dispõe a servir. Ele falava: se Jesus, o rei dos reis, desceu para cá para servir aos pobres, aos que não têm nada, quem sou eu para querer ser melhor do que eles? Eu sou o mais baixo dos baixos. E ele limpava as feridas dos leprosos, ele beijava muitas vezes para eles. E ele nunca pegou lepra, impressionante, né? Como a santidade, ela urge. O fato seguinte é que começou a aparecer mais gente. Foi um fenômeno assim, muito grande. Quando eles viram, tinha 30 pessoas seguindo São Francisco, né? Restauraram a igreja de São Damião, começaram a viver ao redor da igreja. Um padre resolveu celebrar para eles missa todos os dias, né? A ordem foi crescendo cada vez mais. Ele percebeu que eles deveriam fazer um estatuto, né? Ele levou o estatuto, foi a Roma pedir ao Papa, recebeu um não. Os cardeais negaram muitas vezes para ele, dizendo assim: olha, essa ordem não tem nada a ver. Mas quando um Papa um dia de madrugada se acordou olhando para as estrelas e viu aqueles homens dormindo no chiqueiro que tinha lá com os porcos, e totalmente feliz, e quando ele olhou, Francisco estava rezando com um fervor muito, sim, notável. E uma notinha aqui para vocês entenderem: nessa época era um frio absurdo na Itália, né? E São Francisco usava um saco de juta, né, e descalço. Só que em vez de estar morrendo de frio, ele estava com calor, porque a oração dele era tão fervorosa que ele estava suando de amor, né? Isso é também muito notado pelos escritores de São Francisco. O fato é o seguinte, né? Assim, não dá para contar a história de São Francisco toda, porque ele foi magnífico, assim, né? Tem livros e mais livros contando detalhes e mais detalhes, né? O fato é que o Papa resolveu aprovar, né? Eles tinham uma ordem eles não eram uma ordem religiosa de monges, não eram cônegos, não eram padres, eles eram a ordem dos penitentes, né? Eles queriam fazer penitências pela salvação das almas. É tanto que eles escolheram um ritmo de vida assim, totalmente. Era a constituição da ordem, né? Os escritos, assim, como seria a ordem de São Francisco, era seguir o evangelho à risca e viver a pobreza ao extremo, né? Servir, amar, né? O amor a Deus sobre todas as coisas. É o que está no evangelho, né? E ele queria viver à risca mesmo. E ele, São Francisco, viveu, né? O fato é que a ordem empestou, todo mundo queria entrar, muita gente saiu, padre saiu nas suas padres, e começou a crescer de uma forma que, assim, ele nunca esperava. Começou a abrir nos outros lugares. São Francisco também teve muitas outras situações na vida dele, né? Ele pregava para os animais se rebaixavam, assim, fazendo reverência a ele. Ele foi crescendo na oração de cada vez mais, assim, tipo, de ter horas e mais horas de oração, de 5 horas, de um dia inteiro rezando, fazia retiros de 3 dias, né, na floresta. Teve, assim, mais pro fim da vida, São Francisco chegou num nível de oração tão grande que conta, né, vou contar um relato aqui, que ele estava rezando. Ele falou pro cara: eu vou fazer uma quaresma de 40 dias. Quaresma de 40 dias, desculpa, é uma redundância, né? Sem comer. Ele fez 40 dias de jejum. E no último dia, no 40º dia, ele comeu, porque ele disse que não queria se comparar a Jesus Cristo. Que ele não passou 40 dias para não ser igual a Jesus. Então ele comeu no 40º dia.
E um fato interessante no meio dessa quaresma é que ele estava rezando num monte, né? E ele falou, olha, ele tinha um rapaz que era o irmão Leão, ele vivia junto com ele, assim, era mais próximo dele. E o irmão Leão, ele pediu dele São Francisco pediu do irmão Leão para não ficar tão próximo durante aqueles dias, que ele queria se intensificar nas orações. E ele falou, olha, você... Não sei se foi durante a quaresma, mas eu não tô tão bem lembrado. Só sei que ele ia levar para ele água, se eu não me engano. Água e pão, era alguma coisa assim. Só que antes de ele levar, ele só ia lá em uma semana, ou era em duas semanas. E antes de ele levar, ele gritava, ó, Francisco, eu tô indo aí e tal, pra ele saber, né? E um dia ele se esqueceu de gritar e só levou. Quando ele chegou no local, São Francisco estava recebendo, ele fala isso no livro, literalmente, uma porção de fogo vindo do céu e entrando no coração de Francisco, né? Ele viu aquilo, ele ficou abismado, aquele homem de joelhos, numa intimidade, numa coisa fora do comum, fora do nosso real, né? E daí o que aconteceu é que ele ficou com vergonha, voltou, depois chamou, né? Saiu do ambiente, chamou Francisco, tô indo aí, né? E Francisco sabia que ele estava lá, ele viu, né? Depois ele falou, olha, não conte isso enquanto eu estiver vivo, né? Não conte pra ninguém, porque assim, ele ia crescer em orgulho, né? Mas pro fim da vida, São Francisco recebeu de Deus os estigmas, que é os mesmos sinais que Jesus tem na cruz, recebeu, né? São Francisco recebeu também uma prova da sua configuração a Jesus. Ele ajudou também muito Santa Clara a tomar sua decisão, a abrir as Clarissas, né? Tem também a história de Santa Clara em paralelo com a de São Francisco. E no fim da vida ele morreu. Quando ele morreu, ele fez o Cântico do Irmão Sol, que é a obra mais linda dele. Ele tinha ido também para Jerusalém para converter os muçulmanos. Até um dos muçulmanos ficou muito amigo de São Francisco, uma coisa que hoje é impossível de se ver, né? Tem essa história também, que ele foi para lá, conversou com eu não sei como é que chama lá o nome deles, mas é como se fossem os padres deles lá, os caras altos assim. E ele queria a paz, né? Porque estava tendo guerra, na verdade. E ele foi o santo da paz e do amor, né? No fim, ele escreveu esse Cântico do Irmão Sol, que foi a maravilha dele. Era um poeta também. E ele pediu para morrer nu na terra, né? Então, na hora que ele morreu, eles estavam cantando o Cântico do Irmão Sol e ele estava nu na terra. Tem muitas mais outras coisas para falar, não tem como, né, resumir em um áudio. Eu convido a todos que possam, que vão ouvir esse áudio, que comprem esse livro, né? O Irmão de Assis, do Inácio Larrañaga. Um livro assim que mexeu mesmo comigo, assim, mudou mesmo minha vida. É um dos meus santos favoritos. E esse eu acho que ainda não é um dos melhores livros de São Francisco, porém esse é muito bom, convido mesmo. E tem muito, como eu disse, muito mais outras coisas a se falar, né? Mas não dá para falar aqui, né? Suas histórias peculiares, né? Acho que falei bastante, mas que desejo a todos que tenham um excelente novenário de São Francisco, né? Que rezem, né? E que não tenha Francisco só como esse santo ecológico, que gosta dos animais, mas um homem que mudou totalmente de vida por amor a Deus, né? Simplesmente por amor a Deus, e converter uma multidão, né? Para vocês verem o impacto que tem um santo no mundo, né? Um santo pode abalar o mundo, né? E até hoje tem pessoas que deixam sua vida para viver da mesma forma que São Francisco. Por quê? Porque eles viram em São Francisco a felicidade, né? Tem uma frase de São Francisco que eu sempre me lembro dela, me ajuda muito na minha caminhada espiritual. Francisco diz assim, eu percebi que ao renunciar tudo, eu fiquei sem nada. Só que quando eu não tinha nada, ao mesmo tempo eu tinha tudo, porque eu tinha Deus, né? Então é exatamente isso. Que São Francisco abençoe todos vocês, né, lá no céu. Outra coisa bonita que ele falou é que se ele visse um anjo e um padre
ele com certeza seguiria o padre, porque um anjo não tem a capacidade de trazer Deus à terra, né? Trazer Jesus, o Filho de Deus, à terra. E é o que o padre faz. Pelas palavras do padre, ele traz Jesus à terra pela Eucaristia, né? Pela hóstia. Então ele, se tivesse um anjo e um padre, ele seguiria o padre. E ele foi várias vezes convidado para ser ordenado padre. Ele disse que não queria, porque era um cargo muito alto e ele queria ser pequeno, né? Então ele chegou a ser diácono. Então que São Francisco abençoe todos nós, interceda por nós lá do céu e nos ajude a ser santos, né? Ser santos para amar a Deus, para amar o próximo, para dar o melhor de nós aqui nessa terra enquanto a gente viver. Um beijo, fiquem com Deus, um abraço. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's